Boa tarde, pessoal. Sou o professor William, professor do curso Veredas Literárias. Hoje a gente vai gravar uma aula sobre os contos do Murilo Rubião, leitura obrigatória nova da URGS, em duas partes. No primeiro momento, analisar 6 desses contos e no segundo momento, os outros 6, que compõem a totalidade de 12 contos que a URGS selecionou pra gente. Primeiramente, nosso Murilo Rubião, né, um autor vinculado a algo que não é muito tradicional, muito comum na literatura brasileira, que é o chamado realismo fantástico, realismo mágico, ou variações desse universo, né, de estilo literário que questiona a própria função, os próprios critérios da realidade, às vezes ultrapassando seus limites, né, quebrando a barreira do verossímil, ou às vezes apenas chegando ao seu limite, tocando no seu limite, mas não propriamente quebrando ele. Murilo Rubião, autor mineiro, começa sua trajetória com os contos, né, reunidos no livro O Ex-Mágico, de 47, mas vai fazer bastante sucesso mesmo com a publicação de Pirotécnico Zacarias e meio à ditadura militar ali em 1974. Diversas formas foram, né, tomadas para tentar delimitar, classificar, comparar o Murilo Rubião, né? De fato é um autor bastante único dentro da nossa literatura, mas com relações diversas dentro do parâmetro ocidental de literatura. Bom, a questão central do Murilo Rubião dentro da seleção que a URGS fez pra gente é a de tentar mostrar, né, aqui duas vertentes da sua contística. Uma absolutamente inverossímil, com a inclusão de elementos mágicos e reais mesmo, e uma outra que é aquela dimensão que tangencia a realidade, tangencia o verossímil. Para o Murilo Rubião, qual é a função, né, desse questionamento da realidade através da inverossimilhança ou da aproximação com a inverossimilhança? Justamente aquilo que a gente tem escrito aqui, né? O realismo fantástico é uma citação do Murilo Rubião, é uma forma de a gente ver o centro da realidade, o que está por trás da realidade, né? O que às vezes não é muito claro. Então, quando eu questiono a realidade, quando me afasto dela, é uma forma de eu promover o questionamento sobre aquilo que está no seu centro, no seu próprio centro da realidade. Uma das características formais que permeiam a obra do Murilo Rubião como um todo, total de 32 contos, é que o Murilo Rubião publicou em toda a sua vida, apenas 32 contos, e são as epígrafes, né? 31 desses 32 contos apresentam epígrafes bíblicas, sendo que um desses contos que não apresenta epígrafe bíblica traz uma epígrafe do Machado de Assis, né? Qual a função dessa epígrafe dentro do conto do Murilo Rubião? Lembrando que nos 12 contos que a URGS selecionou aí pra gente, todos eles têm epígrafes bíblicas, certo? De certa forma, eles antecipam alguma coisa, algum elemento, não há uma regra geral para todos os contos, né, do conto apresentado, de alguma forma simbólica, concisa, se vinculam às vezes por uma expressão, às vezes por um sentido mais amplo. Em geral, essa epígrafe bíblica, ela dá um caráter universalizante para a obra, quer dizer, eu trago um elemento, né, canônico da cultura ocidental, como a Bíblia, e aproximo ela da história que eu vou narrar, indicando para o meu leitor que aquilo que eu estou contando não é simplesmente um fato episódico, mas que requer uma interpretação mais profunda, certo? As personagens do Murilo Rubião, apesar de, numa primeira leitura, sempre ficar muito mais marcada na nossa percepção a questão da estranheza que o relato provoca, as personagens têm uma função essencial, né? São, em geral, personagens bastante frustrados, entediados, angustiados e também dotados de uma grande solidão, né? Os protagonistas que vivenciam essas histórias estranhas trazem essa estranheza no seu próprio nome, né? E o nome acaba sendo uma característica também do comportamento do personagem ao longo da obra. No caso das personagens femininas, a gente nota uma constante, né? Sendo às vezes um objeto de desejo dos personagens pela sua a aparência física, ou às vezes não tendo, né, a beleza física como dos seus dotes, elas são constantemente elementos de desvio, né? Elementos assim representam a perdição sempre do homem. De uma forma ou de outra, essa mulher leva esse personagem masculino para uma perdição. Todos os contos, apesar da aparência, né, de não vínculo direto com a realidade, tem um teor fundamental de ideologia, no sentido de apontar, sim, sempre para um elemento externo, para o mundo concreto, o mundo real, certo? E através desses elementos inverossímeis, ou então próximos à inverossimilhança, o Murilo Rubião questiona os elementos que estão muito presentes na nossa realidade. E possivelmente, né, um dos contos mais
emblemáticos para a gente ver isso, vai ser um conto que a gente agrupa aqui nessa primeira categoria, que a gente vai chamar de contos do absurdo verossímil, porque apesar das situações criadas serem absurdas, serem muito estranhas, inesperadas, não chega a romper a barreira da verossimilhança, ou seja, poderia ser real, apesar da estranheza da história que ali é narrada. E dos 12 contos, 6 a gente pode ler por essa ótica aqui. E o primeiro deles que a gente vai analisar, que é o que ilustra provavelmente de forma mais nítida esse vínculo que mantém com a realidade, que garante, né, pra gente a possibilidade de chamar esses contos de contos ideológicos, narrativa ideológica, vai ser o conto A Cidade, narrado em terceira pessoa. Uma coisa importante sobre os narradores, né? Desses 12 contos dos quais nós vamos falar hoje, os 5 primeiros, todos que pertencem a essa categoria do absurdo, verossímil, nós vamos perceber que eles são, né, narrados em terceira pessoa. Né? A partir do 6º conto até o último conto, até o 12º conto que a gente vai comentar hoje, a gente percebe que são narrados em primeira pessoa. Tá? Então é muito importante, em termos de prova da URGS, não seria a primeira vez, né, que numa seleção de contos a questão gira em torno, pelo menos uma das questões, de lembrar, né, o narrador, como se comporta, se é em terceira, se é em primeira pessoa. No caso da Cidade, né, um conto de 74, ou seja, publicado ali em meio à ditadura militar, a gente tem o nosso personagem principal, que é o Cariba, que é o único passageiro de um trem esse que para na penúltima estação, ou na antepenúltima estação de onde ele queria chegar, né? E ele estranha a situação, a demora para dar alguma resposta sobre o que está acontecendo. Ele pergunta então para o funcionário, né, da estrada o que tinha acontecido, para onde eles vinham. O funcionário da estrada simplesmente aponta para ele um caminho, né, onde sairia num povoado. O Cariba pergunta belas mulheres, e aí a gente já está, né, de novo em contato com a ideia das mulheres, possivelmente a perdição, que é o que de fato vai acontecer com o Cariba aqui. O funcionário simplesmente vai responder não, casas vazias foi a resposta. Ele sai, né, o Cariba desse trem, que estava parado ali naquela estação, e segue, né, pelo povoado. Nesse povoado ele não encontra, né, sinais de habitantes, as casas estão fechadas, é uma ideia de reclusão. Apenas os jardins pareciam ter sido regados no dia anterior, né? Ele não encontra nenhum indício de liberdade aqui. Mas isso é importante, lembra que a gente está aí no meio da ditadura militar. Quando ele chega ao alto da montanha, ele avista lá embaixo a cidade do título do conto, a cidade que depois ele vai ficar sabendo que tem cerca de 20 mil habitantes, certo? Ele ruma até lá. Quando ele está na cidade, as pessoas olham para ele de forma a estranhá-lo, possivelmente pela sua forma estranha com que ele está vestido, e ele pergunta. E aí vai ser o grande crime, né, o grande pecado do Cariba no conto, que é justamente perguntar. Ele indaga, né, se aquela era a cidade, que cidade era aquela, qual é o nome daquela cidade. E nesse momento pegam ele com violência pelos braços e levam ele aos trancos para a delegacia. Essas palavras são importantes porque elas denotam, né, toda a forma de violência com que a polícia está agindo aqui com o nosso Cariba. Levam até o delegado e dizem, esse é o homem. Né? Naquela cidade estavam esperando o homem, sobre o qual não se sabia praticamente nada, apenas que ele apareceria ali naquela cidade, naquele dia, né? E a sua única característica que distinguiria eles dos demais era o fato dele fazer perguntas, uma clara referência aí, né, à falta de liberdade de expressão. O delegado então questiona o Cariba, os motivos dele estar ali, ele vai dizer que não está fazendo nada demais e que não é um turista, não é nada, e o delegado, então só pode ser tu o culpado. Quem, né, viaja por aí um objetivo definido. Ele vai ser levado a julgamento, então, né, por ter feito aquela pergunta e ser o possível, né, homem procurado pela polícia naquele momento. Aqueles a que ele tinha feito algumas indagações, algumas perguntas, né, vão testemunhar contra ele, e muitos tinham visto ele de perto, mas não sabiam descrever com certeza o aspecto físico, não tinham como garantir. Chamaram então uma mulher, a Viegas, ela saberia, né? E no primeiro momento que o Cariba vê essa mulher, vê Viegas, ele já fica enamorado, fica apaixonado por ela. A Viegas, nas respostas que ela dá para o delegado, ela forja totalmente as informações, uma clara ideia, tentativa de incriminá-lo, de prejudicá-lo. Diz que ele perguntou coisas estranhas para ela, como coisas sobre o pai dela, e ainda afirmou que era necessário conspirar, era preciso conspirar, né? O Cariba, mesmo depois dessas acusações, continua sentindo uma forte atração pela Viegas, né? Ele fica pensando
a inveja que ele sente do homem que abraçou aquela mulher, que corpo teve diante das mãos. Como a Viegas demonstrou tanta certeza nas suas acusações, o que os demais testemunhas que vão, né, as outras testemunhas vão se encorajar a fazer o quê? Vão se encorajar a justamente a também ter certeza e também recriminar e incriminar ali o Cariba, né, por ter feito perguntas e tudo mais. O sargento, né, fala para o delegado, bom, a gente recebeu um telegrama, né, da chefia de polícia dizendo que hoje chegaria aqui um homem cujas características não havia precisão nenhuma, nem a língua que falava, nem o tipo físico, mas que se tratavam de um indivíduo muito perigoso, identificável apenas pelo seu mau hábito, no caso, de fazer perguntas, né, e que ele estaria naquele lugar naquele dia. Então, dessa forma, sem explicação, sem detalhe, meio jogado no ar, no vazio, o Cariba acaba sendo condenado pelo delegado, que vai mandar prender, né, até que apareça alguém que se enquadre melhor nessas características. Bom, e se não aparecer ninguém? Né, questionamento óbvio, imediato, que se faz e que o narrador em terceira pessoa no conto faz pra gente. De fato, passaram-se 5 meses, né, o Cariba ainda estava preso, esperanças já, né, de ter solto ele já tinha perdido. As mulheres, né, o tratavam muito bem, iam na delegacia, levavam, né, carteiras de cigarro para ele. Os homens, em contrapartida, tinham medo, passavam assustados, olhando ele preso, né, da rua, olhavam eles e ficavam assustados. Inclusive Viegas aparecia diariamente ao entardecer ali para visitá-lo, que era uma tentação, né, uma tentação para ele, uma tentação da qual ele não podia tocar, a qual não podia chegar perto, sempre limitado ali pela grade. Num anoitecer, ele pergunta para o guarda noturno se alguém tinha aparecido, né? Alguém fez hoje alguma pergunta? Ele pergunta desesperado, né? E a resposta do guarda vai ser não, ainda é você a única pessoa que faz perguntas nessa cidade. E esse é o crime do Cariba, o crime de fazer perguntas. Esse conto lembra especialmente uma daquelas que é considerada uma das principais influências do Murilo Rubião, que é o Kafka, apesar de ele alegar, né, ter conhecido esse autor posteriormente. Mas a situação criada por ele é muito semelhante nesse conto à criada pelo Kafka num livro famoso dele chamado Processo, né, em que também sem nenhuma explicação o personagem principal, o Joseph K., vai ser levado a julgamento, vai ser processado, sem dizer quem foi quem está processando ele, qual o motivo do processo. Ou seja, uma ideia de um indivíduo totalmente desorientado, em meio a essa burocracia, que foge ao seu controle, ele perde o sentido e mesmo assim tem que pagar o preço de viver, né, naquele contexto ali. A ideia aqui, né, dessa opressão, muito relacionada, né, ao nosso período de ditadura militar, que é percebido pelo Cariba já no primeiro momento, pela falta de vida nas casas do povoado, pela forma como as pessoas depois na cidade olham para ele com desconfiança, né? Nas casas do povoado apenas os jardins fugiam aquela ideia de opressão que reinava ali pelo fato de parecerem ter sido regados no dia anterior, tá? O autoritarismo muito forte na atuação da polícia, como pegam ele pelo braço com violência, simplesmente por ele ter perguntado que cidade era aquela. Essa cidade que para o Cariba não é um lugar em que ele se encontra, mas um lugar em que ele não se encontra, o lugar da perdição. Por isso, a gente pode associar essa cidade com uma espécie de labirinto, onde o Cariba vai e da onde não consegue mais sair, né? Também, essa cidade não representa nenhuma espécie de lugar em que ele se sinta confortável e acolhido. Pelo contrário, essa cidade é um não lugar para o Cariba, que vai acabar sendo vítima, né, dessa estrutura que controla o medo e a forma de atuação, né, da polícia e o medo dos habitantes, a falta de liberdade de expressão que reina nessa cidade. Tá? Então falamos aí do nosso primeiro conto, que está dentro dessa lógica, né, do verossímil absurdo, ou seja, é muito raro, é muito estranha essa situação, mas não há nenhum elemento de inverossimilhança absolutamente. Assim como no caso do conto O Edifício, narrado em terceira pessoa também, né, como os 5 primeiros contos que a gente vai ver hoje, que vai contar a história da construção de um edifício cujo número de andares é indeterminado, não tem um limite. Sabe-se que a fundação demorou 100 anos para ser feita, ou seja, uma obra portentosa. É um conto dividido em 10 partes, né, com título cada uma dessas partes. E a gente vai conhecer o personagem principal, que é o João Gaspar, que é o engenheiro escolhido para construir esse que é para ser, deveria ser o maior arranha-céu de que se tinha notícia.
ele foi chamado pelos conselheiros, né? E esses conselheiros vão dar instruções para esse João Gaspar, como ele deveria proceder. Há duas instruções fundamentais aqui, né? A primeira é que ele deveria ter muito cuidado com a construção do andar de número 800, porque havia uma lenda que dizia que quando chegasse na construção do 800º andar, o que deveria acontecer? Uma grande confusão se instalaria entre, né, os trabalhadores, poderia pôr fim até mesmo, né, por risco a continuação da construção. A primeira coisa que ele deveria estar muito atento, João Gaspar, aqui. A segunda é que ele não deveria ter em nenhum momento vaidade ao tratar, ao construir, ao começar essa construção. Por quê? Porque ele não terminaria. Né? Então os conselheiros dizem para ele, não é para ter vaidade, porque tu vai começar essa obra, mas tu não vai terminar. A construção inicial, né, do edifício se dá de forma tranquila, a forma do João Gaspar, né, tentar conter aquela possibilidade de conflito quando se aproximasse do andar de número 800, vai ser justamente de dar festas, né? Festas para os funcionários a cada 50 andares que eram construídos. Então tudo ia bem, né? Os empregados se mantinham em harmonia também em função disso. O João Gaspar dedica sua vida a isso, né? Ele percebe que ele vai envelhecendo com o passar do tempo, vai investindo toda a sua vida na construção disso. Quando se aproxima, né, da construção do andar de número 800, os cuidados devem ser redobrados, mas isso não impede com que, justamente na festa de comemoração da construção do andar de número 800, a gente tenha de fato a instauração da grande confusão, né? De modo que a antiga profecia vai acabar se cumprindo. Todos estavam tão bêbados nessa festa que um incidente pequeno acabou gerando uma briga muito grande. O próprio João Gaspar acabou sendo atingido, fica desacordado, né? E quando volta a si, todo ensanguentado, dolorido, as pancadas e pontapés que tinha levado, se sente vítima, né, dessa situação toda, dessa terrível cilada, né, que fez com que essa profecia, a lenda daquela confusão no andar de número 800 tenha se cumprido e tenha acontecido de fato. Tá? O engenheiro, muito desolado, vai se trancar em casa, né, sem receber ninguém, fica se questionando que erro ele teria cometido para aquilo ter acontecido, né? E ele acha que os funcionários largaram, né? Pararam de trabalhar, abandonaram a construção. Não é o que acontece. Tempos depois, né, os funcionários vêm, alguns deles, pedir desculpa, né, em nome de todos os funcionários pelo que tinha acontecido. O João Gaspar, emocionado, né, diz que agora nada impediria, nada interromperia os planos de levar adiante essa construção até o fim, qual que seja o fim que ela receberia. Quando chega-se, né, na construção do andar de mais 96 andares, acima do 800, o João Gaspar vai levar um relatório para os diretores da fundação. E o que acontece? Né? Ele vai na sede do conselho e lá ele é recebido por um arquivista e esse arquivista informa o que para ele? Né? Que todos os conselheiros, aqueles que o haviam chamado para construir isso, haviam morrido e não deixaram nenhuma instrução. Ou seja, o João Gaspar é ele que leva adiante agora esse projeto, né, megalomaníaco. De modo que, extinto todo esse conselho, ele vai se sentir senhor absoluto da construção desse colossal edifício. Ou seja, agora o João Gaspar acaba incorrendo naquele segundo erro, que era o da vaidade. Não deveria ter tido vaidade, pois ele não terminaria a obra. Foi o que os conselheiros haviam dito para ele, né, quando lhe delegaram essa missão aqui, tá? Só que na sequência ele passa a se questionar e ter dúvidas sobre o motivo, né, de construir um arranha-céu, um motivo tão absurdo de fazer aquilo, um arranha-céu sem limite para terminar, né? E ele vai tentar convencer os funcionários a pararem as obras. Vai dizer para os funcionários que eles devem parar as obras. Os funcionários negam. Vão dizer as seguintes palavras para João Gaspar: aceitamos o senhor como chefe, mas as ordens que recebemos partiram de autoridades superiores e não foram revogadas, ou seja, não aceitam a ordem do João Gaspar. Nota-se então que o edifício, a construção do edifício, o crescimento do edifício sobe, né? Passa do limite, foge do controle do próprio João Gaspar. Decide então ele demitir todos os funcionários, mas ele não foi obedecido de novo. Inclusive, eles redobraram a atividade, trabalham domingos e feriados, aparecem pessoas da vizinhança para ajudá-los e João Gaspar cada vez mais impotente diante do crescimento dessa iniciativa de construção do edifício. Tá? Com o passar do tempo, o próprio engenheiro acaba perdendo seu ânimo
de enxotar aqueles trabalhadores que vão se agregando na construção do edifício, né? Seguia pelos corredores, proferindo discursos que não chegavam nem a incomodar os trabalhadores, porque às vezes eram dotados de um certo estilo. Eles olhavam risonhos e recomeçavam o trabalho e o edifício continuava cada vez mais a ganhar altura, né? E essa é a lógica aqui da impotência do João Gaspar diante de um projeto que agora passa a independer dele, não passa pela decisão dele, tudo que ele tenta fazer passa a ser inútil. Ele não contém o controle da construção desse edifício. Uma referência, né, nesse conto ao episódio bíblico da Torre de Babel, né, em que os homens se reúnem para tentar fazer um edifício, né, uma construção tão alta que chegasse ao céu. Como punição, o que Deus fez? Né? Deus mandou eles, fez com que pela diversidade de línguas ali que surgissem naquele meio, eles fossem, entrassem numa forma de confusão tão grande por não conseguir se comunicar que a obra gorasse, né? Então tem essa dimensão bíblica aqui por trás. Sobretudo parece estar por detrás desse conto, aqui assim como outros desse bloco, a ideia da sociedade mecanizada e burocratizada. Quer dizer, diante do hábito de repetição, de seguir ordens sem refletir sobre elas, perde-se a capacidade de estranhar o absurdo. No início, né, é normal, vamos fazendo esse edifício. Quando a situação vai ficar cada vez mais absurda, né, já os envolvidos ali estão tão envolvidos, tão mergulhados, que não conseguem criar o distanciamento necessário para estranhar e perceber, nossa, olha como isso aqui é uma coisa absurda, por que a gente está fazendo isso? Então a perda desse senso crítico, a perda da capacidade de estranhar o absurdo é um dos elementos centrais aqui no conto O Edifício. Dentro dessa mesma... Esses três primeiros contos, né, a cidade, o edifício e o convidado, eles têm essa semelhança da situação absurda que é criada no início, né? E aqui o convidado, também narrado em terceira pessoa, ele vai ser mais um ponto que trabalha com essa dimensão, uma situação absurda, incompreensível, porém verossímil. José Alferes é o nome do nosso personagem principal, recebe, né, um convite para ir numa festa, mas as informações básicas não são dadas. Onde vai ser, qual a hora, qual a data, quem convida, quem é o anfitrião, não sabe nada. Só tem uma informação muito precisa nesse convite que ele recebe, que é o traje com que os homens deveriam ir. Fardão e bicorne ou casaca irlandesa sem condecorações. É isso que ele deveria vestir, trajar para ir nessa festa, que não sabe onde, nem a pedir ele foi convidado. O José Alferes suspeita que tenha sido a Débora, uma hóspede do mesmo hotel em que ele estava hospedado, que teria mandado aquele convite para ele, o que deixa ele incentivado, né? Ele acha a Débora, né, uma mulher linda, com ancas sólidas, seios duros, as pernas perfeitas. De novo a mulher como a perdição aqui, mas a Débora não vai ser a única perdição aqui do José Alferes nesse conto. Ela sequer chega a... ele apenas recorda ela. Bom, foi num lugar, né, alugar um vestiário, adequado para aquela roupa, conforme aparecia descrito ali no convite. E lá o velho atendente, né, para quem ele perguntou se sabia, tinha alguma informação sobre a festa, sobre um possível convidado, o que ia acontecer, quando ia acontecer. E o velho atendente vai dizer que não sabe nada, mas que ele pode, né, o João Gaspar pode perguntar para o Faetonte, que era o taxista que lhe transportava os farristas dos hotéis. Ele saberia tudo, né? E vai ser de fato esse Faetonte que vai levar o José Alferes para a festa, um local combinado, um lugar acertado previamente, certo? Ao sair para a festa, né, o José Alferes vai ser informado pelo ascensorista no elevador que a Débora, que ele achava que tinha sido a responsável pelo envio do convite, já tinha saído de férias e tinha deixado o hotel no dia anterior, ou seja, não tinha sido a Débora que tinha mandado aquele convite para ele, certo? Ele vai tomar o táxi do Faetonte, né? O Faetonte vai levar ele para a festa, chega lá, né, o porteiro vai chamar a comissão, uma comissão de senhores para validar o convite, o traje dele. Nota que tem uma mistura de festa aqui, né, que pretensamente é o que vai acontecer, mas com uma série de rituais não relacionados a uma festa propriamente, mas sim algum tipo de comunidade secreta ou algo do tipo, né? Conferem, tá tudo ok. O convite dele tinha sido o único a ser mandado pelo correio, todos os demais foram por telefone, a roupa, né, está dentro dos critérios, ele vai entrar. Todos ali na festa esperam com muita expectativa o convidado, que ninguém propriamente sabe quem é. Inclusive confundem José Alferes, acham que é ele, não era ele o grande convidado da noite, né? Há muita expectativa, alguns cumprimentam ele, né, com bastante entusiasmo, confundindo ele com o homenageado da noite, mas a comissão se responsabiliza por ir lá esclarecer
que não é ele o grande convidado esperado. Pouco se sabia desse convidado, sabia-se apenas que a festa de fato só começaria quando ele chegasse, certo? Há um esforço em geral para tentar enturmar o José Alferes, né? Afinal de contas está numa situação desagradável, foi confundido como a grande figura da noite e não era, mas ele não consegue se adequar bem à conversa principal da noite porque ela girava em torno de criação e corridas de cavalo, coisas que ele não dominava e tal. Pergunta para as pessoas em geral sobre os convidados de honra, só que ninguém diz exatamente quem ele é, todos dizem nada a saber, todos para quem eles perguntam não sabem nada desse convidado, só sabem afirmar recorrentemente que a festa começa quando ele chega, tá? Ele vê uma bela mulher que se aproxima dele com um copo de uísque, é Astérope, certo? E para essa Astérope ele vai também perguntar sobre o convidado, se ela conhecia. A resposta dela, né, para ele, que tinha achado ela muito bonita e atraente, é uma das piores possíveis, né, para quem está nessa condição dele de ter se interessado por ela. Ela simplesmente vai dizer o seguinte, que conhece o convidado vagamente, de referências, mas queria conhecê-la melhor hoje, naquela noite da festa, pois iria para a cama com ele por ter sido escolhida pela comissão. Certo? Depois vem um momento em que eles andam juntos pelos jardins, a Astérope e o José Alferes atravessam os jardins, né? Ele sente bastante medo de toda aquela situação, quer fugir, quer ir embora, volta correndo, né? Atropela quem passa na frente dele, tenta sair para a rua, tenta encontrar, né, o Faetonte, se lembra do hotel, se lembra da Débora, vai tentar encontrar o Faetonte e vai propor para ele que o Faetonte leve ele embora. O Faetonte não aceita de jeito nenhum, porque segundo, né, o taxista Faetonte, Faetonte teria que levar o convidado e a comissão antes disso, certo? Então ele decide voltar andando. E essa tentativa dele de voltar para casa vai ser um episódio que ele mostra assim, bastante falta de noção, né, de espaço, porque simbolicamente narra, né, esse momento aqui, toda a situação de desencontro que ele está, porque ele vai passar por uma série de acidentes, tropeça, cai, sangra, rasga a roupa, né, uma série de problemas aqui, né, depois cai de um pequeno barranco, assim, todo maltratado por essa tentativa. E depois de ter passado por uma série de coisas desse tipo, ele se levanta e vê que estava muito perto do lugar de onde ele estava fugindo, né, de Sobrado, onde a festa estava acontecendo, tá? Ele se aproxima do porteiro, o porteiro vai levar ele até o Faetonte continua se negando, né, mesmo com a tentativa de suborno do José Alferes, de levar o José Alferes de novo para casa, tá? Quando de repente, aí a cena final do conto, ele se assusta que alguém toca no braço dele. Era Astérope, né? Ele vai fingir que não está com medo, mas ela o arrasta e vai dizer, sei o caminho. Daí a dúvida, a pergunta do narrador no final, Astérope saberia o caminho, e qual caminho ela se refere? O da casa do José Alferes ou o caminho da perdição, da morte, que é aquilo que a Astérope simboliza e significa, né, na mitologia grega, certo? Bom, no finalzinho, né, o narrador ainda fala pra gente, dos olhos do Alferes emergiu a avassaladora dúvida, né? Ele não acredita, não tem certeza de que ela de fato saiba o caminho, mas ele se deixa levar porque não tem outra saída. Tá? Então, com esse final enigmático, a gente encerra esse conto cujo principal análise, né, para começar a comentá-lo, vai justamente já no nome do personagem central, José Alferes, né? Esse nome já faz referência a dois personagens, duas referências muito fortes dentro da literatura brasileira. Um deles não é propriamente um personagem, que aparece num poema, um poema famoso do Drummond, né? Justamente publicado num livro chamado José, de 1942, um poema homônimo, e que ali a gente tem aquela perspectiva do homem simples, né, do povo, José, o nome já está dizendo isso, mas que representa e passa pelos dramas existenciais mais universais, né? E agora José, a festa acabou, a luz apagou, o povo não veio. Né? Uma situação de desencontro e desesperança absoluta. E ao mesmo tempo esse José é Alferes, fazendo referência indireta, né? Um conto muito famoso do Machado de Assis, o conto O Espelho, em que o Jacobina, ao ganhar o título, né, o cargo de Alferes, e ao passar a usar, né, a roupa, o traje de Alferes, passa a ser prestigiado por todos.
até quando vai passar um tempo, né, na fazenda da sua tia, e lá quando ele fica sozinho, em função de uma fuga de escravos e da tia que tinha saído tempos antes para resolver um problema de saúde, ele perde a sua identidade, ele não tem ninguém mais para louvá-lo. Quando ele se olha no espelho sem a farda de alferes, ele não vê nada. Quando ele põe a farda, ele consegue enxergar a sua identidade. No caso do conto machadiano, é uma troca, né, da aparência exterior pela interior. No caso aqui do nosso conto do Murilo Rubião, o convidado, na verdade é uma paródia dessa situação, uma paródia da situação encenada no conto do Machado. Porque é justamente, né, a roupa, o fardamento da festa, a situação social que faz com que o José Alferes se sinta perdido e desencontrado. Então o ridículo dele está justamente na relação que ele vai tentar travar socialmente, ali, a situação absurda, certo? Faetonte, né, aqui nós temos alguns elementos de nome dos personagens que são importantes. Filho de Hélio, deus do sol, aquele que também seria responsável por transportar, por levar os deuses gregos de um lugar para outro, né? Astérope, que pode simbolizar a morte, como eu já tinha comentado, e a ideia da festa. O que representa, o que simboliza essa festa aqui? A festa é a metáfora do próprio absurdo da vida, ou seja, toda a situação absurda pela qual ele está passando aqui, o José Alferes representa o absurdo do desencontro, da falta de compreensão e da impotência diante, né, do turbilhão do dia a dia da vida pela qual o personagem passa. Aqui um outro conto, né, também nesse limite entre o verossímil e o inverossímil, aqui bastante verossímil. O conto que mais se aproxima, né, dos pressupostos da psicanálise aqui dessa seleção, que é o Orixíades dos Contos do Murilo Rubião. O conto narrado também em terceira pessoa, como a gente tem insistido aqui, né, vai trazer a história do Galateu, que vai procurar a clínica do Dr. Pink, né, por ter sentido uma depressão ocasional. Certo? E ele não vai gostar nem um pouco dos métodos do Dr. Pink, do método como ele trata ele, né? O Dr. Pink vai simplesmente dizer que ele traz, né, que o Galateu traz dentro de si um imenso lodaçal, ou seja, tem alguma coisa podre ali por dentro, e a gente vai ver ao final do conto que de fato o Galateu tinha isso, que possivelmente esse é o motivo para que o Galateu se afaste cada vez mais do Dr. Pink, não queira a sua presença e tudo mais. E uma outra característica marcante do Dr. Pink no início do conto é justamente o interesse, né, no valor das consultas, né? Quando todo bom analista, né, ele vai ter esse interesse aqui. O que o Dr. Pink vai dizer no início? Que o pagamento seria mensal. Tem que pagar por mês. Mas o Galateu vai se recusar a voltar, vai dizer que não vai voltar. 2 dias depois, uma ligação da secretária para o Galateu, secretária do Dr. Pink. Olha só, tá devendo 5.000 cruzeiros, afinal de contas, né? Tu não veio na consulta, mas ele estava ali te esperando. No mesmo dia, outra ligação do próprio Dr. Galateu dizendo que podia ir na casa dele, perdão, do próprio Dr. Pink dizendo que podia ir à casa do Galateu atendê-lo. Né? Então, a gente percebe que a perseguição do analista no seu paciente, tentando cercá-lo. De modo que no final desse mesmo dia, quando o Galateu vai sair do trabalho, o Dr. Pink está lá no estacionamento esperando ele. Né? Então, essa ideia de perseguição e a fuga do Galateu, que a partir desse momento passa a se sentir incomodado. E alguns pequenos indícios aqui do conto são muito importantes para o entendimento do significado dele ao final. Uma recordação desagradável aflorava do passado do Galateu. Ele tinha medo que o médico pressentisse a verdade toda. No final do dia ele vai tentar beber, nos bares, tentar relaxar, ler jornais e tal, mas não consegue nada. Se esforçava para fugir de uma cena que ele julgava esquecida para sempre, um episódio sepultado no inconsciente. Que agora o Dr. Pink, junto com a personagem que vai aparecer no conto na sequência, vão desentranhar, vão resgatar mesmo contra a vontade do Galateu. Nesse mesmo dia ele não vai ao encontro com a mulher do chefe, o Galateu traía, e a primeira referência, assim, para algo que vai ser importantíssimo, né, pro conto, a vida sexual do Galateu, né, ele traía com a mulher do chefe, né, ele saía, tinha um caso com a mulher do chefe dele. Nessa noite, ele só dorme à base de muitos remédios e ainda tem um pesadelo, né, e aí o pesadelo é revelador, o que ele está escondendo. Aparece aqui nesse pesadelo uma personagem que na sequência aparece no conto, e essa cena do pesadelo é muito semelhante à cena final, de fato, do conto. Né? No pesadelo dele, o médico, né, junto com a sua irmã, com a irmã do Galateu, chamada Epsila, operam o Galateu, né, com uma faca. Mexe no interior dele em busca de um segredo.
É uma metáfora aqui de forma bastante direta, de forma até muito explícita, para a tendência, né, para a maioria desses contos aqui que a gente está vendo, do que o Galateu está escondendo alguma coisa que esse médico, o Dr. Pink, e a sua irmã, a irmã do Galateu, aqui a Epsila, podem desentranhar, podem tirar dele mesmo que ele não queira. Aí esse sonho já anuncia isso. Ele acorda, depois desse pesadelo, vai ao banheiro e percebe que o mamilo esquerdo tinha desaparecido, porque no lugar tinha uma baita de uma grande ferida sangrenta, aberta em rosa escarlate. Uma ferida no peito aqui, representando essa ferida da memória, essa coisa que ele quer esconder, mas que não vai conseguir até o final do conto. O farmacêutico vai receitar para ele uma pomada cicatrizante e depois desse episódio do mamilo esquerdo, né, sangrando e machucado, por 2 meses a gente não vai ter notícias, né, desse tormento, da perseguição do Dr. Pink. Bom, ele vai ficar na sua rotina, né, o Galateu, trabalhar e se encontrar com a mulher do chefe até que ele recebe uma ligação. Uma ligação do Dr. Pink com uma frase enigmática e ótima para assustar qualquer um, né? É chegado o tempo das amoras vermelhas. É a frase do Dr. Pink ao telefone. No outro dia, após essa ligação, uma dor. Agora o mamilo direito que aparece com uma ferida. Passa a pomada, não vai trabalhar nesse dia e nesse mesmo dia vem, né, o oficial de justiça. Cobrando, né, dizendo que ele vai ter que responder criminalmente, vai ter que responder na justiça, porque o analista estava processando ele por 2 meses de consultas não pagas. Porque apesar dele não ter ido, né, o analista estava à sua disposição, então ele precisa pagar esses honorários aí. Bom, na sentença ele vai ser condenado, né, é um valor alto para ele fica se perguntando como vai fazer para pagar, vai ter que vender o carro, pegar, penhorar uma coisa, fazer outra, né, mistura com aquele enigma dos mamilos machucados e tal, e ele acaba desmaiando, né, desmaiando em plena sentença aqui. Quando ele é socorrido, ele vai ser levado para casa, onde fica 1 mês sendo cuidado pela sua empregada, né, empregada do Galateu, uma mulher chamada Joana, e pelo farmacêutico. São as 2 pessoas que cuidam dele aqui, tá? Até que aparece, ele recebe uma ligação do Dr. Pink. O Dr. Pink queria devolver o dinheiro do Galateu, dinheiro ganhou no processo, e queria seguir, né, conseguir o tratamento de graça com ele. Ou seja, aqui desaparece o interesse pecuniário do Dr. Pink. Uma coisa estranha tem aqui, né? O Galateu não quer falar com o Dr. Pink de jeito nenhum, bate o telefone na cara dele, né, nega o contato de todas as formas. E aí, depois desse episódio, depois de 1 mês do Galateu de cama, né, chega a irmã, aquela do pesadelo, a Epsila. A descrição dela não podia ser pior, né? Envelhecida, desdentada, inspirava nojo, certo? Com o filho Zeus, que tem um ar de debilóide. E esse filho Zeus, da irmã do Galateu, chama o Galateu de pai. Chama ele de pai, apontando pra gente, para a interpretação mais coerente do conto, que de fato, o grande pecado, o grande crime, aquilo que o Galateu queria esconder, tinha sido justamente o seu incesto com a sua irmã, né? Se o Zeus foi gerado por um fruto de incesto, está explicado por que ele tem esse ar de debilóide, que é uma relação, né, travada dentro da literatura fantástica dos... o exemplo mais clássico disso é o livro 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, em que há sempre uma marca de anomalia naqueles gerados através do incesto. A Epsila, né, tem um comportamento extremamente autoritário aqui. Ela vai demitir a Joana, a empregada, não vai deixar o farmacêutico aplicar morfina, né, no Galateu, fazendo com que ele sofra muito de dor, né, e vai obrigar o Galateu a falar com o Dr. Pink, certo? Nessa noite, o Galateu vai tentar fugir, vai se rastejar procurando a chave. Quem vai acender a luz, desmascarando ele e dizendo que a Epsila tinha escondido a chave, vai ser o Zeus, né? O próprio filho do Galateu aqui, certo? Ao amanhecer é levado para a cama e ele começa a ter algumas alucinações, vê no teto uma enorme chave, né, que rende, né, pende assim no seu peito com uma lâmina afiada, se aproximando e se afastando. Ou seja, 2 metáforas aí já muito claras, a ideia de que há alguma coisa dentro dele para ser, né, aberta e exposta, e a ideia da chave também como aquilo que vai abrir um segredo, certo? O quarto já está exalando um cheiro muito forte, um fedor. A Epsila nem entra mais no quarto, só o Zeus que vai lá, né? Ela vai acabar entrando para ajudar o Galateu, que ela força a atender o telefonema do Dr. Pink, e o Galateu vai simplesmente dizer uma frase, enquanto já uma gota, uma baba de sangue escorre pela sua boca, de tão estado tão deplorável que ele está. Vai dizer para o Dr. Pink: venha,
15 minutinhos depois, está lá o Dr. Pink e aí a cena final, né? O Dr. Pink muito sério, circunspecto, abre o pijama do Galateu e com um bisturi limpa as pétalas da ferida. A Epsila dá um sinal, pra gente acompanhar aqui, dá um sinal ao médico e se aproxima. E os dois, Epsila mais Dr. Pink, se debruçam sobre o corpo do moribundo, do Galateu, enquanto esse esboça um imperceptível gesto de asco. Ou seja, está materializado aqui nessa cena final do conto que são esses dois que vão justamente acabar expondo o segredo que o Galateu tanto quis esconder, mas não conseguiu. Então o tema central desse conto aqui, cuja interpretação é mais imediata, né? Se a gente juntar os pontos ali, consegue perceber exatamente se trata do incesto e da sensação de culpa, né, do Galateu por isso, vai ser justamente essa resistência do Galateu a expor, né, aquilo que ele queria esconder, aquilo que ele queria que ficasse apenas no inconsciente, mas não ficou, né? Foi deflorado, foi exposto aqui. E alguns elementos mais pontuais, como o nome da irmã, né, Epsila, que pode vir, né, o nome do termo grego epeises, certo? Associado ao pubis ou à vagina. Da mesma forma, o nome dos personagens, Galateu, que na sua figura, na sua versão feminina, digamos assim, né, como Galateia, é um elemento central da mitologia, porque segundo a mitologia grega, Galateia tinha sido ameaçada de morte pelo seu pai, que só queria um filho, né, só queria filhos homens. A mãe da Galateia vai pedir para a deusa Leto que transforme, né, a Galateia num rapaz. Isso não vai acontecer. O que a deusa Leto vai dar para a mãe da Galateia vai ser um novo filho, o Leucipo, né, que por ter despertado a ira da Afrodite, né, a deusa do amor, vai ser condenado a se apaixonar pela sua irmã, pela Galateia, e se tornar seu amante. Ou seja, através do nome do personagem de Galateu já está uma referência aí mitológica a essa dimensão de incesto, certo? Da mesma forma, Zeus, que é o filho do Galateu, chama ele de pai, né? É o deus olímpico maior, né? Como é de grande conhecimento de todos. E a ele coube desmascarar o seu pai Cronos, que engoliu os filhos, certo? Para evitar uma profecia de que seria destronado por um deles. Ou seja, Zeus está diretamente ligado à ideia de desmascaramento do próprio pai. É justamente o que o Zeus, personagem aqui do conto, faz quando acende a luz, impedindo que o Galateu consiga fugir, consiga a chave que ele procurava, certo? Então aí foi o conto O Lodo. Agora o conto possivelmente mais metafórico do livro, que faz com que a gente talvez não entenda muitas partes se a gente não entender a dimensão metafórica dele, que é a Flor de Vidro, também narrado em terceira pessoa. Muito metafórico e muito poético, certo? O início do conto, sobretudo, as descrições muito bem construídas, plasticamente construídas, explorando, né, a ideia da interioridade do personagem que aflora, o personagem central que é o Euronides, certo? Que espera ansioso pela sua amada, a Maria Alice. Tudo lembra ela nesse início do conto, esse início bastante poético, né? Ele olha para os trilhos do trem ao longe e lembra da Maria Alice, olha para a vegetação, lembra da Maria Alice, né? A Rosária, que é a velha empregada da casa do Euronides, vai dizer que a Maria Alice estava para chegar, o que é verdade. Em breve a Maria Alice chegaria ali. O Euronides vai vendar, nesse início de conto, a sua vista inutilizada e vai raspar o resto do cabelo. Aí nós temos já metáforas muito significativas para o conto. A ideia de não enxergar, de vendar o olho, né, e de raspar o cabelo, aqui vai simbolizar a tristeza do Euronides em função da solidão. A tristeza dele, né, e a solidão do Euronides aqui. A prova disso é que logo depois, quando a Maria Alice chegar e eles passarem uma primeira noite juntos, esses dois aspectos vão mudar. Ele passa a enxergar, os olhos brilham e o cabelo volta. Então aqui nesse momento, como ele está solitário, ele raspa o resto do cabelo e ainda, né, tapa a vista que já era vazada. A Maria Alice vai de fato chegar, salta do vagão, né, abraça o Euronides demoradamente, havia muita saudade, ela chama ele de lindo e tal, como está lindo. Ele vai achar também a Maria Alice maravilhosa, parece que não tinha envelhecido nada, né. No caminho da estação até a casa, eles trocam fortes abraços, o que faz com que o Euronides compreenda que Maria Alice viera para sempre, o que não vai se cumprir ao final do conto, mas é a grande ilusão, a grande vontade do Euronides aqui. À noite, né, os corpos dos dois unidos, eles passam a noite juntos, transam,
o Euronides pensa em falar em Dagô, possivelmente alguém com quem a Marialice tenha tido um caso em algum momento, mas ele desiste, prefere se convencer de que nunca houve outros homens, né? Ao amanhecer, né, ele sente, o Euronides, uma seiva nova passando pelo seu corpo, ou seja, o rejuvenescimento, o renascimento, pelo contato com a amada, pula da cama e já encontra, né, se olha no espelho e vê os cabelos antigos e os olhos brilhando, ou seja, aqueles elementos da solidão se foram, né? Os olhos agora brilham e o cabelo está de volta, certo? Vai abrir a porta, se encontra com a Marialice, olha para ela maravilhado, né? Parece mais jovem do que nunca, parece ter apenas 18 anos, e ele abraça ela e tenta recordar ali, né, da noite anterior, da noite passada. Depois se sucedem uma série de passeios nesse momento, nesse período em que a Marialice vai estar junto com Euronides, né? Num passeio narrado inicialmente, muito emblemático, né? A Marialice chega a ficar brava, se irritar com Euronides porque ele sai na frente dela e ela não consegue acompanhar. Por que ele está saindo na frente dela? Ele está indo buscar dentro, né, lá no bosque, uma flor azul. Não é a flor de vidro do título do conto, é a flor azul. A flor de vidro não representa uma coisa boa aqui. A flor de vidro vai surgir com força no momento da separação. Ele traz uma flor azul, né? E a Marialice chora por ele ter se afastado, mas quando ele volta com a flor, eles se reconciliam, se abraçam e tudo mais. E nesse momento nós temos uma informação do narrador que ela é fundamental para entender o conto, que diz o seguinte: neles, né, no Euronides, na Marialice, o amor se nutria da luta e do desespero. Luta do quê? Luta para se manterem juntos. Desespero por quê? Desespero da separação, que era uma constante na vida deles, né? Seguidos passeios, eles vão ter, né, nesse momento que eles estão juntos, às vezes o Euronides, achando que via uma flor de vidro, temia, ficava com medo, lembra? A flor de vidro vai representar a separação aqui, né, dos dois, e não vai contar para Marialice, vai guardar para si os motivos do seu medo, os motivos do seu terror. Chega o período de final de férias, chove muito, ou seja, metáfora da tristeza, por isso o conto poético, né? Não é que necessariamente estivesse chovendo aqui, mas metaforicamente, subjetivamente, liricamente, a tristeza do Euronides e a tristeza da separação vai ser marcado por essa chuva, né? O Euronides vai levar a Marialice para a estação. Depois que o trem parte, né, a presença da flor de vidro revela-se imediatamente, como diz no conto, ou seja, a flor de vidro está associada à separação dos dois. Os trilhos paralelos somem-se ao longo e condenavam, né, o Euronides à irreparável solidão. Na volta ainda, um galho cega a vista do Euronides, ou seja, solidão associada, né, no caso do Euronides aqui, essa perda dessa visão. Narrativa mais poética dos 12 contos, a mais metafórica também, né? Os principais elementos de metáfora que precisam ser compreendidos aqui, a ideia da venda negra e da falta de cabelos, né? Da careca, que vão simbolizar, vão representar essa solidão por parte do Euronides, certo? E a flor de vidro, a metáfora da flor de vidro, que é essencial, é o título do conto, que vai ser uma espécie de síntese da forma como se dava a relação do Euronides com a Marialice. Ela é flor porque ela é bela, mas ela é de vidro porque ela é frágil, sempre, né, passível de acabar rapidamente, eles terem que se separar mais uma vez. E agora a gente entra no último conto desse primeiro bloco, né, esse bloco de contos que são verossímeis, apesar, né, das situações absurdas criadas, e vai ser o único conto desse bloco que é narrado em primeira pessoa. Tá? É justamente o conto chamado Ofélia, Meu Cachimbo e o Mar, que também, assim como o conto lá, o edifício é dividido em partes. Aqui as partes não são nomeadas, aqui são as partes são numeradas de 1 a 7. Narrado em primeira pessoa por um narrador não nomeado que gosta de conversar com Ofélia. Né? O que ele gosta de contar? Histórias da sua família e do mar. Ofélia, Meu Cachimbo e o Mar. Né? A Ofélia não dá nenhuma atenção, né, pro narrador, ela só se interessa por assuntos de caçadas. Os sons emitidos pelos navios lembram ao narrador coisas. Lembra, por exemplo, do Pedro, que é um velho marinheiro, sardento, que lembram, né, que ao Pedro, esses sons emitidos pelos navios sempre lembram tabernas inglesas, né, velhas histórias de lá. O narrador vai lembrar também, vai pensar no botequineiro, cara que trabalha no botequim ali na venda, né, que ostenta no corpo diversas tatuagens e todas alusivas a amores
passados, ou seja, ao Pedro, né, esses apitos lembram ideias, coisas relacionadas a viagens, né, e ao botequineiro, ao amor. Então são dois elementos aqui que estão rondando a cabeça do nosso narrador, dois elementos dos quais ele tem bastante frustração, certo? O narrador, a gente vai ficar sabendo, nasceu em Minas Gerais, mas o amor por mulheres, né, que ele sente veio do mar, né, então ele tem essa relação indireta aí com o mar. A gente vai ficar sabendo, né, desse seu monólogo com a Ofélia, que quando o pai dele, o pai do narrador, morreu, e olha só a forma como morreu o pai do narrador, morreu engasgado com uma espinha de peixe, né? Quando isso aconteceu, o narrador teria ido morar perto do litoral. Quando desembarcou, né, já quebrou um pé e ficou inutilizado para os trabalhos marítimos, né? Então ele se sente como se tivessem roubado dele o direito do mar, assim como haviam feito ao seu bisavô, né? E esse bisavô é central aqui para a história, que se chamaria, segundo a versão aqui desse narrador, José Henriques Ruivães, que teria sido, né, capitão de um navio negreiro. Quando foi abolida a escravidão, o que aconteceu com esse bisavô do nosso narrador aqui? Se retirou para uma fazenda e lá costumava ter delírios, né, de que ainda comandava navio negreiros. Então essa ideia do delírio, dessa relação com o mar do bisavô é fundamental para a formação do próprio narrador aqui. Já o avô do narrador, né, que não teve uma carreira marítima como a do bisavô do narrador, se contentava em fazer barcos de madeira e colecionar algumas estampas de navio. Um viés assim de decrescente na relação, né, na história da família, por essa versão aqui do narrador, na relação com o mar. Bisavô, capitão de navio negreiro. O avô apenas fazia barcos de madeira e colecionava estampas de navio. Tá? O narrador vai lembrar ainda que ele é viúvo, né, de uma mulher chamada Alzira, uma mulher muito rica, com quem ele se casou, mas ele não se casou por interesse no dinheiro, se casou, né, e aí tem o elemento do humor, em função do forte odor de lagosta que ela exalava, tá? E a morte da Alzira se deu por intoxicação de sardinhas deterioradas. Então, associando a morte do pai do narrador, que foi, né, ali por ter se engasgado com espinhas de peixe, essa aqui de intoxicação, né, por sardinhas apodrecidas, a gente já percebe aqui a ideia de que são pequenas tragédias que beiram ao cômico, né, que estão permeando a vida aqui desse narrador e todas indiretamente relacionadas aos elementos do mar, certo? Então, a Ofélia, nesse momento, quando ele está lembrando da morte da sua ex-mulher, a Alzira, a gente tem uma revelação, que é a Ofélia que late. E aí, nesse momento, a gente descobre que a Ofélia, ela era uma cachorra, na verdade, uma cadela, né? Por isso que ela só pensava em coisas de caça lá, né? E o narrador vai falar para ela: você poderia ser mais tolerante com os meus inofensivos devaneios. Aí o narrador falando com a cadela. Nota toda a ideia de solidão aqui desse narrador. Neste lugarejo, espremido entre montanhas, e aí vem uma contradição. Será que ele estava próximo ao mar mesmo? Montanhas perto do mar, certo? Espremido entre montanhas, sem divertimentos, detestando a caçada e tendo herdado a vocação de meu bisavô marinheiro. E aí, qual vocação que ele herdou do bisavô? Para ser marinheiro de verdade ou para ter delírios de que era, né, ainda um marinheiro? E aí o finalzinho revelador do conto. Ele existiu, juro, vai dizer o narrador para Ofélia. Perdoe-me, Ofélia, não sei por que insisto em proceder desta maneira, mas gostaria tanto que aquele meu bisavô marinheiro tivesse existido. E terminando o conto assim, todo o narrado fica em suspenso, já que ele é obrigado a assumir, né, que o bisavô aquele com carreira marítima, carreira de capitão de navio negreiro nunca existiu, tudo fica em dúvida. Será que ele estava mesmo perto do mar? Será que ele escutou apito de navio? Será que tudo não faz parte do grande delírio dele, vinculado, né, a esse mar, a qual a vida dele se relaciona de forma muito lateral? Afinal de contas, as mortes das pessoas próximas estão ligadas a isso, o pai, a falecida esposa, né? Então põe tudo em dúvida isso aqui. E a Ofélia, para finalizar, né, é uma personagem célebre, né, do Hamlet de Shakespeare, que justamente se matou, cometeu suicídio afogado. Então tem esses elementos ligados a esse universo aí do mundo não propriamente
assim, no mundo aquático, do mundo marinho, né, que esse narrador pode estar totalmente delirando, do qual ele também faria parte, mas possivelmente não faz pelo final do conto, né? E com isso a gente encerra esse primeiro bloco aqui de contos, né, do Murilo Rubião. Na próxima sequência agora a gente vai falar daqueles contos que são absolutamente mesmo inverossímeis, em que não se guarda mais nenhum parentesco com a realidade, em que a gente tem que de fato superar, romper qualquer limite do que o real consegue comportar para conseguir compreendê-los.